Amém. Hoje, graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Hoje a gente vai dar início à série de estudos em Mateus, né? Série Livros da Bíblia. Um vislumbre do Evangelho segundo Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3. Capítulo 3. A gente vai dar continuidade a partir do 3. Amém. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Até aqui a leitura. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças por mais este dia, Senhor. Reunidos aqui, Senhor, para te dar graças, para edificarmos uns aos outros, para aprender mais, Senhor, da tua palavra. Por isso nós necessitamos, Senhor, e dependemos totalmente da tua misericórdia e graça sobre nós esta noite. Porque sem ti, Senhor, nós nada podemos fazer. Por isso, Senhor, socorre-nos esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A gente vai dar continuidade aqui no capítulo 3. E o capítulo 3, ele é muito importante, né? Porque aqui a gente tem o início do ministério do Senhor, né? Com o batismo. Mas antes a gente vê aqui o ministério de João. O ministério de João. João Batista, ele veio
como aquele prometido, né? Lá em Malaquias, né? Que diz que eis que o Senhor vem, mas quem suportará a sua vinda, né? Pois ele é como fogo do ourives e sabão do lavandeiro. Por isso antes ele mandará o seu Elias, né? Para pregar esse batismo de arrependimento. E João era esse que prepararia o caminho do Senhor, sabe, irmãos? Trazendo o batismo de arrependimento para que viesse o Senhor. Vamos abrir aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Amém. Versículo 5 do capítulo 4 de Malaquias. Sabe, irmãos? Diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Então, meus irmãos, rapaz, tem uma profecia em Miqueias também, preciosa, sabe, irmãos? Deixa eu procurar aqui. Miqueias. Não, agora mesmo. Não. Agora mesmo. Não sei se está aqui em Malaquias, né? Malaquias quando o Senhor diz que ele será como o fogo do ourives. Tá aqui. Tá aqui. Esse capítulo 3 de Malaquias. É capítulo 3. Versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Esse aqui é o João. E de repente virá o seu templo. É porque anjo, sabe, irmãos, pode ser traduzido como mensageiro, sabe? Por isso que essa palavra anjo nem sempre quer dizer que é um anjo, né? Anjo é mensageiro, testemunha, sabe, irmão? Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então, você vê que era necessário que viesse João primeiro pregando o batismo de arrependimento, sabe, irmãos? João aqui ele fala que o Senhor batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E lá em Isaías
Diz o Senhor, aquela profecia: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me enviou, né, a pregar boas novas aos quebrantados, e me enviou a curar os quebrantados de coração, sabe? Anunciar o ano aceitável do Senhor, sabe? E o dia da vingança do nosso Deus, sabe, irmão? Porque primeiro Ele veio anunciar o Evangelho, mas depois vem o dia da vingança, ainda não chegou. Ele veio anunciar o ano aceitável, em que aos pecadores é anunciado o Evangelho, salvação. Por isso que, mas depois vem o dia da vingança do nosso Deus. Por isso que o Senhor primeiro batizará com o Espírito Santo aos que crerem, mas depois batizará com fogo os que não crerem. Esse daí será o dia da vingança do nosso Deus. Esse fogo é juízo, né? É o fogo do lago de fogo mesmo. Quem não for batizado pelo Espírito Santo, ele será batizado com fogo. Então Elias era esse que viria pregando esse batismo de arrependimento. Devido a minha Bíblia estar fechada, né? Estou usando mais a outra, ela cria um mofozinho aí, dá problema quando eu abro. Então, a mensagem de João Batista, versículo 2: e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, irmãos, o reino dos céus era o que era mais esperado pelo povo judeu. Segundo o livro de Daniel, a gente vê que é retratado, né? O quinto reino, o reino que quebrará todos os outros reinos, né? Naquela estátua de Nabucodonosor. Lá também no capítulo 7, quando Daniel vê como semelhança de filho do homem, vindo com as nuvens e fazem-o chegar até àquele que estava sentado no trono, e a ele foi dado o livro. E nós temos lá em Apocalipse também um cordeiro como tendo sido morto, e a ele foi entregue o livro para ele abrir os selos, né? Ele é digno. O reino dos céus era algo esperado pelos judeus, mas eles não entenderam que antes que viesse a manifestação do reino, primeiro tinha que vir a remissão de pecados, sabe? O servo sofredor que morreria pelos pecados do seu povo, como o sumo sacerdote profetizou, né? É necessário que um homem morra por todo o povo, para que todo o povo não pereça. Porque o povo judeu, eles não entenderam que jamais aqueles sacrifícios que eles tanto faziam ano após ano com o cordeiro poderia torná-los limpos e aceitáveis diante de Deus. Era necessário um sacrifício superior, e esse sacrifício superior é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi profetizado, tipificado lá com Isaac, o filho de Abraão, que foi oferecido como sacrifício e saiu do altar em símbolo de ressurreição, porque Deus proveu um cordeiro para morrer no lugar dele, e esse cordeiro era Cristo. Então João Batista, ele era esse que vinha preparar os caminhos do Senhor e anunciar, sabe, irmãos, a vinda do reino, o reino dos céus. Porque só há reino, irmãos, quando o Senhor pudesse nos tirar do poder de Satanás, sabe? Enquanto nós estivéssemos em Adão, não poderia haver reino. Não tem reino em Adão. O reino em Adão é o reino das trevas. O Senhor, ele não tem lugar num coração escravo do pecado, num coração morto, num espírito morto para as coisas de Deus. Não tem.
sabe? Então o Senhor, era necessário primeiro que o Senhor desse vida aos mortos, para que viesse o reino. E este João, versículo 4, e este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, João, ele veio com esse batismo de arrependimento, sabe, irmãos? E é interessante, porque João, ele era sacerdote, sabe? O pai dele era sacerdote, né? Inclusive foi anunciado no templo, né? O nascimento dele foi anunciado no templo. Então, João era sacerdote. Ele era filho de Zacarias, que era sacerdote, e ele tinha direito ao sacerdócio. Mas a gente vê aqui Deus direcionando a vida de João de uma maneira totalmente diferente, sabe, irmãos? Mandando ele pregar no deserto, vestido de uma maneira subversiva, com pelos de camelo. Camelo era um animal imundo, sabe, na lista de Levítico lá do Antigo Testamento. E ele vestido com pele de camelo, sabe, com cinto de couro, comendo só gafanhoto e mel silvestre, sabe, como um nazireu, que João era nazireu, sabe, do Senhor, uma pessoa totalmente separada, que não beberia vinho, nem nada, nem cortaria seus cabelos, sabe. Então é interessante Deus pegar uma pessoa que era para ser sacerdote e enviar ele para o deserto. Quando Deus faz isso, é porque Deus não tem mais lugar no sistema religioso, sabe, irmãos? Quando Deus manda uma pessoa para o deserto é porque Deus não tem lugar em Jerusalém. E João não tinha lugar naquele sistema, sabe, que estava estabelecido na época dele. Os tempos do Senhor Jesus era uma época bem complicada. E aqui a figura de João Batista é uma resposta de Deus a tudo que estava acontecendo, sabe? O sacerdócio corrompido, os escribas e fariseus corrompidos, sabe? Pessoas que já não guardavam a lei do Senhor, mas sim mandamentos de homens. Uma coisa totalmente errada aos olhos do Senhor, sabe? Então, temos aqui João Batista. E nós temos aqui, irmãos, que ele estava batizando no Rio Jordão. E eu já falei aqui para os irmãos que quando Josué ia introduzir a segunda geração que saiu do Egito, né? A segunda geração. A primeira morreu no deserto, a segunda foi herdar a terra. O Senhor mandou lá eles pegarem a arca, os sacerdotes levitas, né, com a arca nos ombros, passariam pelo Jordão, o Jordão se abriria e eles atravessariam a pé enxuto o Jordão, para eles entrarem na terra prometida. E o Senhor mandou sepultar. Essa ideia de colocar 12 pedras ali no meio do Jordão era um sepultamento, era morte, sabe? Como se fosse a morte ali do velho homem, das 12 tribos de Israel. Ficaram ali no meio do Jordão como um memorial de que elas atravessaram ali. E Deus ordenou que se colocasse ali no meio do Jordão 12 pedras. E foi colocado. E ali eles entraram na terra prometida. E essa figura, essa situação de João vir batizando no Jordão, faz referência a uma ressurreição ali de Deus, trazendo tudo para o início, sabe? É interessante como Deus, o arrependimento, o batismo de arrependimento, sabe, irmãos? Ele fala disso, uma mudança de mente e uma mudança de disposição. É por isso que Jesus diz à igreja de Éfeso, vê de onde caíste, né? Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Então o arrependimento ele nos traz ao início, né? A como era no início, a gente volta. Então João ali queria, ele batizando no Jordão,
É como se daquelas pedras Deus suscitasse filhos a Abraão, que nele falou, né? Não presumais em vós mesmos que vós sois filhos de Abraão, porque Deus pode suscitar essas pedras filhos a Abraão. E ali, naquele Jordão ali, o que Deus estava fazendo era isso. É como se Deus estivesse suscitando filhos de Abraão ali naquele Jordão. Quem viesse e se submetesse àquele batismo de arrependimento ali, estava dentro do cronograma, do projeto de Deus de iniciar tudo de novo, sabe? Então, batismo de arrependimento. Arrependimento é essa metanoia no grego, que é mudança de mente. Então viam todos para serem batizados ali. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então o João ele direciona uma censura muito forte aos líderes religiosos daquela época, sabe, irmãos? E nós estamos vivendo em uma época semelhante, sabe, irmãos? Uma época em que o Senhor disse que na igreja de Laodiceia ele estava do lado de fora, né? Eis que estou do lado de fora e bato. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele, né? Então Jesus ele está do lado de fora, como João estava ali do lado de fora chamando o povo ao arrependimento. E ele lança essa censura aos líderes, sabe? Quem eram os líderes, sabe, irmãos? Era um pessoal ali que interpretava, sabe? Que formaram o judaísmo. Semelhantemente, é o que nós vivemos hoje, o cristianismo, sabe, irmãos? O que nós temos é um corpo de Cristo. É o reino de Deus. A realidade é essa. Mas o que o homem faz é isso, é judaísmo, é cristianismo. O que é isso aí? É o sistema. O homem ele produz um sistema que tem uma aparência de piedade, mas na verdade, no interior, Deus não tem lugar ali, porque há o comércio, a política, o amor ao dinheiro, sabe? Jogo de interesses. É toda a política mundana. Isso é o judaísmo, isso é o cristianismo. Isso é o que o homem faz, sabe? Ele se apropria de uma coisa, coloca um nome de igreja, de Jesus Cristo, mas na verdade Jesus Cristo não tem lugar ali. E ele fala aqui das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. É interessante, né, irmãos, essa profecia que o João está falando aqui. Porque é a verdade, segundo as Escrituras, sabe? O Senhor, ele tem na sua mão, ele tem a pá, sabe? Ele limpará a sua eira. Ele vai limpar. Quem limpa é porque ele quer depositar alguma coisa ali. Ele está limpando porque está próximo à colheita e ele quer ali trazer um novo trigo, né? Ele quer encher os seus celeiros de um novo trigo. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro, né? A eira é fora, o celeiro é dentro, né? Ainda não é na casa, mas é ali entre a casa e o campo. É interessante, irmãos. Temos o campo, que é o mundo. Temos a eira,
que é os ares, né? E temos a casa do seu Senhor. Essa figura aqui, ela é uma figura do que o Senhor, da maneira como o Senhor tratará conosco, sabe, irmãos? Há o campo, a figura do campo, que é esse mundo, a terra, o primeiro céu. A eira é o segundo céu e a casa é o terceiro céu. Isso aqui é uma figura, sabe? Antes do milênio, a Nova Jerusalém ela descerá para os ares. Quando o Senhor arrebatar a sua igreja, ele vai arrebatar a sua igreja para os ares. É lá que haverá o tribunal de Cristo. Sabe? Então, é interessante isso aqui. Limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no seu celeiro. O trigo é a igreja, sabe, irmãos? Não é joio, é trigo mesmo. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O Senhor disse que ele juntará no final dos tempos, ele mandará os seus anjos juntar o joio em feixes, né, para ser queimado. E o trigo ele vai ajuntar no seu celeiro. Então isso aqui fala da obra de Cristo. Por enquanto nós estamos aqui, né, segundo a parábola do semeador, pregando o evangelho. Mas haverá o tempo em que nós seremos levados para o celeiro, onde o trigo será juntado. Vamos continuar aqui no verso 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Irmãos, é interessante, porque Jesus ele não tinha pecado nenhum para se arrepender. Ele se submeteu a esse batismo para que ele pudesse se identificar conosco, sabe, irmão? Ele tomou sobre si o arrependimento para ele poder se identificar com os pecadores, sabe? Ele se esvaziou totalmente. Isso aqui é para você ver como o Senhor tomou a forma de servo. João viu ele e João, rapaz, eu preciso ser batizado por ti. E tu que vem às minhas, ele, não, João. Vamos cumprir toda a justiça. O que é cumprir toda a justiça? É cumprir tudo que estava na lei, sabe? O Senhor, ele tinha que cumprir tudo que estava na lei. Ele veio cumprir a lei para que nele se cumprisse a justiça que estava na lei, para que em nós se cumprisse a justiça da lei. Ele veio para cumprir toda a lei, ele precisava cumprir tudo. Então ele estava ali seguindo o cronograma de Deus, se sujeitando ao batismo de arrependimento sem ter pecado algum. E diz assim no verso 16: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É interessante, irmão, sabe? Aqui se cumpre o que aconteceu lá em Noé, sabe? Noé, quando as águas do dilúvio estavam baixando, ele primeiro enviou um corvo. O corvo ia e voltava, sabe? Porque o corvo, ele é um animal carniceiro, ele gosta de carniça. E como tinha muito bicho morto, carne, sabe? Ele podia achar um lugar agradável para ele se criar. Mas quando ele soltou a pomba, ela não achou lugar para os seus pés. E depois ele solta de novo, né? Ela vai e volta no bico com um ramo de oliveira. Ali significa a ressurreição, sabe? Esse ramo de oliveira significa a ressurreição. E a pomba não achou lugar para os seus pés, até que baixassem, né, as águas totalmente. E o Espírito Santo descendo, sabe, em forma corpórea, sobre o Senhor. Ali é que o Espírito Santo achou repouso no Senhor. O mundo estava todo morto em delitos e pecados, mas o Espírito Santo nele achou
achou lugar de pouso, achou descanso para os seus pés, sabe? Sobre ele. E aqui a gente tem a figura da Trindade, né, irmãos? A voz no céu, Deus Pai, o Filho e o Espírito descendo, sabe? Por isso que a gente crê na Trindade, né? Que Deus, ele é um Deus em 3 pessoas, sabe? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. E esta voz, né, irmãos? Este é o meu filho amado em quem me comprasse. Isso aqui é uma confirmação. Isso aqui é uma confirmação, sabe? De que o Senhor, ele era aprovado por Deus. Esse aqui tem minha aprovação. E daqui em diante, irmão, sabe? O Senhor, ele andaria debaixo de um céu aberto, sabe? O céu aberto. A palavra diz aqui: eis que se lhe abriram os céus. A condição do Senhor daqui para frente era essa, com o céu aberto. Sabe? Ele não falou para Barnabé que ele veria uma escada, né? O céu aberto, a escada e os anjos descendo e subindo. Aqui é Cristo. Ele é aquela escada, sabe? O céu está aberto. Por meio dele, os anjos sobem e descem. Os anjos ministram a sua igreja, ao seu corpo. Por meio dele, sabe, irmãos? Aí os anjos descem e sobe Deus lá em cima com o céu aberto. Essa é a condição de todo crente, sabe, irmão? Amém. Todo crente, ele deve viver debaixo de um céu aberto. Quando nós somos colocados no corpo de Cristo, é para isso. Nós somos batizados com o Espírito Santo, é para isso, sabe, irmão? Sabe? O batismo, as línguas estranhas, os dons espirituais, aqui dali era para confirmar o Pentecostes ali. Tudo que aconteceu ali, tanto para os judeus, para os gentios, né? O Pentecostes para os judeus, para os gentios ali em Jerusalém, para os gentios ali em Cornélio. Eles foram batizados, tudo com um objetivo. Era para que a gente pudesse agora andar debaixo de um céu aberto. Aqueles sinais, aqueles dons miraculosos, é a confirmação de que nós também, assim como o Senhor aqui, andaríamos debaixo de um céu aberto e debaixo da aceitação do Pai. Porque quando o Senhor fala: este é o meu filho amado em quem me comprazo, quem está em Cristo, ele é aceitável ao Senhor. Ele tem a complacência do Senhor, ele tem o amor do Senhor, sabe? Ele tem a aceitação do Pai. Quem está em Cristo, ele vive debaixo de um céu aberto, tanto quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, naquela julgamento dele, ele falou assim para o rei Agripa: eu não fui desobediente à visão. Quando no caminho de Damasco ele viu o Senhor, o céu se abriu, ele viu o Senhor, caiu do cavalo, e aquela visão ali guiou todo o resto da sua vida. Aqui dali é a nossa visão espiritual. Isso aqui é o nosso encontro pessoal com o nosso Senhor, sabe? Um ministério pastoral, ele só pode ser frutífero quando o pastor, ele anda debaixo de um céu aberto. Ele tem realidade espiritual de uma vida com Deus. Ele experimenta do poder de Deus. Ele experimenta de um relacionamento. Porque a escada é Cristo. E por ele nós temos acesso ao Pai, sabe, irmãos? Por ele. Aqui é a escada de Jacó. Vamos adentrar aqui no capítulo 4, né? Até onde der. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então, o diabo transportou a cidade santa
e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Amém. Irmãos, é interessante, sabe, irmãos? Que o Senhor, ele para iniciar o seu ministério, ele precisava ser testado, sabe? Ele precisava ser testado. E a palavra diz aqui que o Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você vê que o Senhor ele estava dentro de um plano, de um cronograma celestial, que o próprio Espírito o conduziu. A vida do Senhor era toda direcionada pelo Espírito. O próprio Espírito Santo o conduziu para o deserto, para ele ser tentado. E aqui, irmãos, é aqui que há aquela batalha que o Senhor falou: olha, o valente, ele guarda em segurança os seus bens, até que venha o mais valente e o amarre, né? E tome todos os seus bens que ele mantinha em segurança. Sabe? Aqui é onde se dá aquela batalha entre ele e Satanás, sabe? É aqui onde ele vence Satanás para ele poder começar a tomar o que é do diabo. E o que era do diabo? Éramos nós. É aqui em que ele é revestido de poder e autoridade sobre as portas do inferno para ele poder tomar o que era de Satanás, que éramos nós. Muitos irmãos, eles interpretam aquele texto em que o Senhor fala do mais valente como se fosse ali um milênio. Satanás já está amarrado, o mais valente veio que é Cristo, amarrou Satanás e agora ele está tomando o que é dele. E aí está se cumprindo o milênio em que Satanás é amarrado e há um reinado de Cristo por 1000 anos. É o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles interpretam que aconteceu quando Jesus ele amarrou Satanás, não. Aquela figura do mais valente se cumpriu aqui, nesse embate do Senhor com Satanás no deserto. Foi aqui que o Senhor ganhou a autoridade antes da cruz, né? Porque ele só realmente, ele falou, agora é o juiz desse mundo, lá em João 12, né? João 10. Agora é o juiz desse mundo, e o príncipe desse mundo será expulso, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ali era o juízo final. A cruz era o juízo final. Mas para o Senhor iniciar o seu ministério, antes de ir para a cruz, ele precisou ter esse embate aqui. Aqui ele venceu Satanás, para que Satanás ficasse calado e ele pudesse trabalhar. Esse aqui foi quando ele reivindicou a sua autoridade como Filho de Deus para pregar o Evangelho e trazer o reino aos seus discípulos, tanto quanto aos que foram curados pelo diabo, sabe, irmãos? Aos que foram, misericórdia, aos que foram curados, que eram oprimidos pelo diabo, sabe? Aqueles, os endemoniados que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, os enfermos que foram curados, isso aqui tudo era cativo do diabo, sabe? O Senhor precisava primeiro reivindicar essa autoridade dele aqui para ele fazer todos aqueles milagres que ele fazia. Porque aquele povo tem dono, sabe, irmão? Aquele povo tem dono. E é por isso que nós, cristãos, que evangelizamos, principalmente os evangelistas, que é o trabalho mais pesado que tem no meio do povo de Deus, é o evangelismo, sabe, irmãos? São os menos valorizados, mas é o trabalho mais pesado. Um pastor de púlpito, ele não pega metade dos abacaxi que o evangelista pega. O evangelista, o que é que ele tem que fazer? Ele deve andar debaixo de um céu aberto. Ele tem que se apropriar
do poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem que reivindicar a autoridade do nome do nosso Senhor Jesus para ele ir tomar, porque as pessoas enfermas, eles têm dono, é Satanás, sabe, irmão? Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas debaixo de depressão, opressão, quando um evangelista vai ali e liberta aquela pessoa em nome de Jesus, vem batalha para cima dele. É por isso que ele deve tomar toda a armadura de Deus, porque ele deve estar debaixo de autoridade. Ele deve estar debaixo da cobertura do poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? A igreja deve cobrir essas pessoas com oração, porque foi o que o Senhor aconteceu aqui com o Senhor. Primeiramente, ele amarrou o diabo aqui no deserto, para depois ele iniciar o seu ministério. Então a gente tem aqui as tentações, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 40, irmãos, é o número da provação, sabe, irmãos? Você vê que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, né? O povo peregrinou 40 anos. Golias zombou de Israel ali por 40 dias, sabe? O Senhor jejuou por 40 dias. Então 40 é o número da provação. É o número da provação mesmo, da batalha, em que se trava uma batalha. E chegando-se a ele, o tentador, né, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra diz que a palavra é a espada do Espírito, né? E a palavra é a espada do Espírito porque foi provida para nós, para ser nós homens. Você vê que Satanás ele chega aqui tentando o Senhor a reivindicar a autoridade de Filho de Deus. Porque ele poderia transformar pães, pedra em pães. Qual era o problema disso? É porque ele veio como homem, ele tinha que derrotar Satanás como homem, não como Filho de Deus, sabe? Satanás, ele se aproveitou daquela... Ele sabia que o céu se abriu e a voz falou: esse é o meu filho amado. Foi com base naquela voz que ele veio tentar o Senhor a sair da condição de homem, reivindicar a sua autoridade de Filho de Deus e transformar e suprir a sua necessidade de pão. Mas aí o Senhor, ele deixando o exemplo para nós, né? Ele enfrenta Satanás com a palavra. Está escrito, essa é a espada do Espírito, sabe, irmão? A única arma ofensiva que nós temos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, sabe? É a única arma ofensiva que nós temos. Eu ouvi uma história, sabe, irmãos? De um irmão que disse que no início da sua fé, um pastor Jonas, ele estava orando por uma pessoa que estava passando por um problema muito grande no seu quarto. No início, né? No ministério pastoral dele, ele orando no quarto, intercedendo por aquela vida, em lágrimas. Ele viu pela porta do quarto dele uma luz, sabe? Tomou de conta. Ele disse que ele abriu e veio. Ele disse que era formado num menino, sabe? A cor mais linda. Quando ele olhou aqui dali, ele, à primeira vista, ele pensou que ela era um anjo de Deus, sabe? Bonito desse jeito, só pode ser. Mas quando veio na mente dele imediatamente, né, que Satanás se fingia de anjo de luz, né, para enganar. E ele, quando ele falou isso, aquele ser ali celestial saiu, quebrando tudo na casa dele e foi embora. Saiu ali em nome de Jesus, sabe? Era uma tentação de Satanás para a vida do irmão. Então a gente tem que ter cuidado, sabe, irmãos, com esses anjos que esse pessoal anda vendo. Porque isso é perigoso, sabe, irmão? Tem muito anjo entre esse céu, entre o primeiro céu e o terceiro céu, tem muito anjo. E isso é perigoso. Então o Senhor nos deixou aqui toda a palavra da boca de Deus para lutarmos contra Satanás e suas hostes.
Versículo 5 diz: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, o Senhor continua, a gente vê que Satanás é mais sutil aqui, né? Ele usa a palavra de Deus. Ele sabe que o Senhor estava usando a palavra de Deus para atacá-lo, e ele usa a palavra para tentá-lo. E essa tentação aqui é sutil, né, irmãos? Porque muitas pessoas hoje usam a palavra para enganar os crentes, sabe? Eles usam a palavra, sabe? Eu vou mentir, não gosto muito de ver pregações de pastores dessa teologia da prosperidade, porque eu dou risada. Eu dou muita risada com a maneira que eles usam a palavra de Deus para enganar as pessoas, né? Eles usam os textos para convencer as pessoas a dar dízimo, sabe? Para dizer às pessoas que elas vão sofrer isso e aquilo. Olha, aconteceu isso aqui com fulano, vai acontecer com você também, se você não fizer o que eu quero. E você vê a sutileza satânica nessas coisas. Foi isso aqui que Satanás usou, sabe? O Salmo 91, né? Ele usou o Salmo 91. Satanás conhece, sabe o Salmo 91 que fica aberto na casa dos crentes. Se não tiver no nosso coração, meu irmão, misericórdia, viu? Se tiver só aberto, não serve não, porque Satanás conhece, ele pode citar de cor. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o Senhor nos ensina a não somente conhecer as Escrituras, mas conhecer toda a Escritura. Porque se a gente conhecer só parte, a gente pode ser enganado também, só parte. A sermos criteriosos e ser um pouco mais profundo, para entendermos que toda a Escritura deve ser conhecida pelo seu todo. A mente de Deus está revelada em toda a Escritura. Por isso que a Escritura não entra em contradição, porque você vê o caráter de Deus em todas as Escrituras. Então, quando vem o tentador com suas mentiras, inclusive usando as Escrituras de maneira errada, a própria Escritura vai nos salvar desse engano. Não tentarás, né? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então Satanás ele vem para a terceira tentação, sabe, irmãos? Ele leva o Senhor para um monte e mostra os reinos do mundo. Isso aqui mostra que Satanás ele tem, sabe, os reinos deste mundo. Este mundo, quando a Bíblia fala, no grego, cosmos, né? Fala desse sistema que se criou devido ao pecado de Adão. Aquela cidade que Caim construiu ali, este mundo, Caim, totalmente apartado da presença de Deus, criou uma cidade com os seus descendentes ali, sabe, provendo para si. Isso é este mundo. E não só essa terra, mas toda a criação sujeita ao domínio do pecado. Sabe, quando o pecado entrou, meu irmão, arruinou tudo. E Satanás está no poder de tudo isso. Tudo isso que contaminado pelo pecado, debaixo do domínio do velho Adão, está debaixo do poder de Satanás. E ele dá a quem ele quer mesmo. Os reinos deste mundo, sabe? Ele ofereceu ao Senhor porque ele sabia que estava escrito que os reinos desse mundo pertenceria ao Senhor e ao seu Cristo. O Senhor daria os reinos desse mundo. Ele quis adiantar isso aqui. Ele vem aqui, me adora, que eu vou te dar aqui. Não precisa nem tu ir para a cruz. Aí o Senhor: não. Vai, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Irmãos, não existe cristão que ganhando o mundo sem se prostrar, não, viu? Não existe.
Essas pessoas que dizem assim, ó, vem aqui que eu digo, eu te dou, vamos virar a chave para você ganhar o reino de Deus e o mundo. E essa virar a chave aqui é se prostrar. Essa virada de chave aqui que faz com que o crente ganhe o mundo e Jesus Cristo, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Sabe? Porque Satanás ele dá a quem ele quer, sabe? Mas Deus também pode dar a um cristão, sabe, glória e poder nesse mundo, sabe, irmãos? O Senhor, ele é soberano, ele está acima. Quando a gente diz que Satanás tem o poder sobre os reinos desse mundo, não é porque ele está acima de Deus, não. É porque está debaixo do pecado. Mas Deus ainda detém a soberania, sabe? O trono de Deus está acima desse mundo. E Deus ele pode dar. Mas geralmente quem anda oferecendo não é Deus não, sabe? Deus oferece a salvação e a regeneração. Mas ele pode dar isso aí para o homem. Mas quem anda oferecendo glória, poder, né, fama, todas estas coisas, irmãos, sem cruz, sem novo nascimento, sem regeneração, é Satanás. Ele fica oferecendo. E o Senhor, ele usa a palavra de novo, sabe, irmãos? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Em outro evangelho, diz aqui que Satanás o deixou até um momento oportuno, sabe? Ele viria ainda lutar contra o Senhor, mas por enquanto, o primeiro round ele perdeu. Aqui se cumpre o que Tiago diz, sabe, irmãos? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste ao diabo, sabe, irmão? É pela palavra. Quando a gente se sujeita à palavra, numa tentação, a gente adora a Deus e Satanás é envergonhado. E ele, de tanto tentar e tanto ser envergonhado, aí ele começa a fugir da gente. Que dali se torna... Ele não usa mais aquilo contra você, porque ele já sabe. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, é isso. É resistir com a verdade. Então a gente vai ficar hoje com essa primeira parte do capítulo 4. Depois a gente continua no próximo áudio. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, nós entregamos, Senhor, a Ti esse estudo. Que o Senhor use, Senhor, essa palavra para edificar vidas, para salvar almas, para edificar a Tua igreja, Senhor. Para a glória, Senhor, de todo regenerado, Senhor, que o Senhor trouxer para ver essa mensagem, Pai. Que os corações sejam consolados, que haja refrigério e vida, Senhor, que sejam palavras de vida mencionadas aqui nesta noite. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Amém.